Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou explicar aqui para vocês o que é hérnia de disco. Então é uma coisa muito bem difundida aí, né? Uma dúvida comum também. O pessoal às vezes, nossa, eu tenho hérnia, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou procurar? Qual que é o melhor tratamento? E o que realmente é essa hérnia de disco, né? Se ela vai me gerar prejuízos absurdos no meu dia a dia e como que ela acontece e quais que são as principais causas aí dessa hérnia de disco, beleza? Então a hérnia de disco, ela acontece, primeiro a gente vai falar um pouquinho aqui da anatomia da coluna, da estrutura da coluna ali. Então a coluna ela tem várias vértebras, né, que são os ossos da coluna, e aí entre essas vértebras tem o disco, que é como se fosse um amortecedor da coluna. Então eu tenho uma vértebra aqui, uma vértebra em cima, e entre essas duas vértebras eu tenho o disco, que ele é redondo e ele fica nessa posição assim. O disco ele é como se fosse um pneu, e no meio desse pneu é como se tivesse uma gelatina, que é um material bem composto por água, bem viscoso esse material. E é isso que oferece essa capacidade dele de absorver certos impactos, de ser maleável, que ele vai distribuir as pressões que acontecem na coluna. Ele vai ajudar as pressões que acontecem na coluna a ser distribuídas de forma uniforme, sem que gere sobrecarga em mais de uma região. Então a hérnia de disco acontece quando esse disco ele começa a sofrer compressões em diferentes áreas. Então os ossos ali da coluna eles começam a pressionar o disco em diferentes regiões, dependendo da quantidade de movimento que você tem disponível da coluna, dependendo da posição que você fica por muito tempo, se você fica numa posição sustentada por muito tempo, ou muito tempo sentado, ou muito tempo em pé, sem variar as posições, dependendo da quantidade de estabilidade que você tem dos músculos, quanto os músculos do seu tronco são capazes de gerar estabilidade na coluna. Então, dependendo desse tanto de fatores, o disco pode sofrer pressões em diferentes regiões que vão gerar abaulamentos nesse disco. Então, em vez dele ficar redondo, ele começa a ficar ovalado. E aí, esse conteúdo que tem dentro do disco, que é como se fosse uma gelatina, igual eu disse, ele começa a pressionar a parede do disco, que é um anel fibroso, como se fosse um pneu. E aí, essa pressão começa a ser tanta que esse material ele rompe esse anel fibroso do disco e ele extravasa para o meio fora do disco. Então isso que é a hérnia de disco, quando esse material que está dentro do disco, ele rompe essa barreira e extravasa para fora do disco. Então a hérnia de disco nada mais é do que isso. E aí ela tem que ficar muito bem claro que isso que é a hérnia de disco, para ela não ser confundida com um simples abaulamento. Então o disco ele é redondo e o abaulamento acontece quando ele começa a ficar ovalado. Então a pressão ela começa a ser exercida ali no disco e começa a gerar esse abaulamento no disco, tornar esse disco ovalado. E aí a hérnia só acontece quando esse conteúdo dentro do disco rompe essa barreira e extravasa para fora do disco. Então esse é um diferencial grande entre abaulamento e hérnia. E aí quando acontece esse extravasamento, pode gerar compressão da raiz nervosa que desce para a perna. Então a medula ali e as raízes nervosas saem do lado da coluna. Quando acontece esse tipo de hérnia, pode haver ou não essa compressão nessa raiz nervosa que desce para a perna, gerando dores irradiadas, queimação, principalmente na parte posterior, dependendo da altura ali da lesão no disco, comprometendo parte anterior, parte da frente ou parte de trás da coxa. Mas não necessariamente vai acontecer isso. E aí uma coisa também que eu sempre gosto de explicar e deixar claro é que não necessariamente apresentar alguma hérnia, algum abaulamento, algum diagnóstico desse na imagem, na ressonância, quer dizer que você terá dor. Porque a dor ela está vindo de vários fatores que se interagem para produzir essa dor. Então, igual eu disse anteriormente, depende da quantidade de movimento que você tem, depende da estabilidade do seu tronco, depende do seu trabalho, se você faz atividade física ou não, depende do quanto que o seu corpo está preparado para fazer as atividades que você faz no seu dia. Então a dor ela sempre é multifatorial
E não quer dizer que ter abaulamento ou ter hérnia terá dor. Então isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Isso já é comprovado pela ciência. E que tem pessoas que têm às vezes hérnia e não tem dor nenhuma. E da mesma forma que tem gente que tem dores absurdas e não tem nenhuma alteração no exame de imagem. Não tem nenhuma alteração no disco, na vértebra. E essa dor está vindo de outros fatores que tem que sempre ser avaliado por um profissional adequado, de preferência um fisioterapeuta. Beleza? Então espero ter explicado o que é a hérnia para vocês. Qualquer dúvida, deixa aí abaixo. E não se esqueça também de se inscrever e deixar seu like aí no vídeo. Valeu!